amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar na nossa aula sobre os esportes, já que a gente começou a falar na outra unidade sobre o corpo humano, agora a gente vai falar sobre os esportes. Aí na página 20 de vocês estão vendo que nós temos uns desenhos aqui. Na página 21, esses desenhos continuam, e aqui embaixo nós temos o verbinho praticar, que em português é o nosso praticar, que a gente usa bastante, por exemplo, quando a gente vai falar exatamente sobre os esportes. Aí, por exemplo, alguém pode perguntar para vocês, qual esporte vocês praticam? Os meninos normalmente podem falar assim, que eles praticam futebol, mas existem meninas que também gostam e jogam super bem, que nem a gente tem a Marta, que joga super bem na nossa seleção brasileira de futebol feminina, né? Então, assim, a gente usa esse verbo praticar para falar normalmente sobre os esportes. Então, por exemplo, quando eu era pequena, eu praticava alguns esportes. Por exemplo, eu pratiquei basquete, mesmo com essa altura bem pequenininha que eu tenho. Eu pratiquei judô, eu pratiquei jazz, eu pratiquei balé, eu pratiquei natação, eu pratiquei futebol, que eu fiz também um pouco de futebol. Então a gente usa pra isso. Aí eu vou falar sobre o nome dos esportes, que é algo bem simples, e depois nós vamos falar sobre o verbo praticar e sobre algumas palavrinhas chaves que a gente usa com esse verbo, que nós chamamos de contrações, tá? Então vamos lá. Aqui em cima está escrito como se dice, que aí a gente vai aprender a falar as coisas em espanhol. Então vamos lá. O menino de cabelo cacheado está falando o seguinte: me gusta mucho venir al club los fines de semana. E a menina responde: a mí también. Vamos a practicar el fútbol o el voleibol? Podemos praticar el fútbol e depois ver a outros atletas praticando seus deportes favoritos. Então eles estão falando que eles podem praticar vários esportes lá no clube que eles estão representando aqui nesse desenho, né? E aí a menina questiona se eles vão fazer ou vôlei ou futebol. E o menino diz que eles vão, naquele dia, fazer o futebol e depois eles vão ver alguns atletas praticando os seus esportes favoritos. Então vamos lá. Aqui no roxinho nós estamos vendo que está escrito el baloncesto, que é o nosso basquete em português. No verdinho está escrito el fútbol, o nosso futebol. Na piscina, nós temos escrito la natación, que é a nossa natação. E vocês estão vendo que existem algumas pessoas andando de bicicleta, que é el ciclismo, que em português chama do mesmo jeito. Ciclismo, quando a gente vai ver, por exemplo, nas Olimpíadas ou nos Jogos Pan-Americanos, nós vemos que tem algumas provas de ciclismo, né? Então, escreve do mesmo jeito e se fala do mesmo jeito em espanhol. Na página 21, nós temos a quadra laranja, que tem uma parte mais amarela, se chama el balonmano, que em português é o handball, que não tem um nome em português, na verdade, um nome em inglês, né? Nós temos el voleibol, que é o nosso vôlei. Nós temos el tênis, que é o tênis. Temos la gimnasia, que seria a ginástica artística, a ginástica rítmica e essas coisas. E temos também el patinaje, que é a nossa patinação. Então vamos lá. Voltando na página 20, nós temos aí o verbo praticar, como eu falei para vocês. E aí, para ficar mais fácil de explicar, eu vou usar o nome dos esportes e falando das conjugações dos verbos, com a conjugação com as pessoas que estão aí, que a gente usa em espanhol. Por exemplo, quando eu falo eu estou falando eu. Quando eu estou falando tu ou vos, eu estou falando você.
Quando eu estou falando ele, ella, usted, nós estamos falando ele, ela ou você. Nós temos o nosotros, que seria o nosso nós, ou como a gente usa mais em português, o a gente. Também temos o vosotros, que seria o vós do nosso português, mas a gente quase não usa, e quando a gente usa é quando a gente, por exemplo, dentro de um tribunal, quando estão julgando algum crime ou alguma ação. E temos o ellos, ellas, ustedes, que seria o nosso eles, elas e vocês. Então vamos lá. Se eu digo eu pratico el fútbol, eu estou dizendo que eu pratico o futebol. Se eu digo tu praticas el baloncesto, eu estou dizendo que você pratica o baloncesto. Ou se eu digo vos practicas el baloncesto, eu também estou dizendo que seria o nosso tu, na verdade, né? Que a gente usa bastante aqui nessa região que a gente mora. Aí se eu digo ella pratica el ciclismo, eu estou dizendo que ela pratica o ciclismo. Aí, por exemplo, eu quero falar que nós praticamos a natação. Então, eu vou dizer assim, nosotros practicamos la natación. Ou se eu quero dizer que vós, que o nosso vós do português, que a gente quase não usa, que vós praticais a ginástica, eu digo vosotros practicais la gimnasia. E por fim, se eu digo que vocês praticam o tênis, eu digo ustedes practicam el tênis. Então assim, essa conjugação do verbo não vai mudar. Sempre que eu for falar de yo e o verbo for praticar, vai ser escrito desse jeito, tá bom? Na página 21, aí ele está falando sobre as contracções. Então, assim, eu ensinei pra vocês, e na verdade vocês já tinham aprendido, a questão dos artigos, né? Que quando a gente fala de uma coisa que tá no feminino, a gente usa lá, uma coisa que tá no masculino, el, duas coisas que estão no feminino, las, e duas coisas que estão no masculino, los. Só que existem algumas coisas que, na verdade, precisam de conjunções, que são palavrinhas que fazem a frase ter mais sentido. Então, assim, quando a gente quer falar assim, ai, eu vou ao shopping, esse nosso ao seria uma contração no português. No espanhol, essa mesma contração também existe, que seria a preposição a mais o el, que a gente forma a palavra al. Então, por exemplo, aqui que nem tá escrito na apostila, Pablo va a la playa. Aqui tá dizendo que Pablo vai à praia. Ou, como vai ser outra palavrinha agora que vocês vão ver, que é uma palavrinha que está que a frase está no masculino, vocês vão ver que está escrito Pablo va al club. Para não ter a necessidade de falar a el club, porque falando fica bem feio mesmo. E nós temos, da mesma forma que a gente fala em português, a palavrinha de, que seria o de mais o e, em espanhol a gente também tem, que seria o del. Então, assim, Luis es campeón de las Olimpíadas de la escuela. O Luiz é campeão das Olimpíadas da escola. Ou, Luis também é campeão do torneio de futebol. Ele é campeão do torneio de futebol, entenderam? Aí vocês vão ver que ao longo dessa unidade, vocês têm algumas atividades para fazer. Eu vou deixar com a Ananda para ela enviar para vocês um PowerPoint que tem a explicação das atividades que vocês precisam fazer desse capítulo, que no caso seriam todas. Mas, professor, é muita coisa. Não é muita coisa porque o exercício de vocês, eles são bem pouquinhos. Normalmente eles não passam de 3 nem por página, assim, juntando 2 páginas nós temos 3 exercícios. E aí tem desenho,
tem coisa pra vocês ligarem ponto, tem pra vocês jogarem forca na casa de vocês. Então, assim, tem bastante coisinha pra vocês fazerem pra aprender sobre o tema esportes em espanhol. Então, eu vou deixar esse PowerPoint com a Nanda pro papai e pra mamãe de vocês mostrarem pra vocês conseguirem entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem pra Nanda e aí a gente vê como a gente tira essa dúvida, tá bom? Eu espero que vocês estejam se cuidando bastante, porque a gente precisa se cuidar bastante agora, né? E espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.